Muito bem-vindos ao podcast Inova Buildcast. É isso aí, aqui é onde os players do mercado se encontram, construtores, engenheiros, professores, consultores, aqueles que estão fazendo o mercado, inovando, causando mudanças, disrupção. Eu sou Alex Lira, o seu host aqui, engenheiro civil, mais de 20 anos de mercado, 4 continentes, CEO hoje da Consulab, que é uma empresa de tecnologia, consultoria e educação na área de IA e tecnologias digitais. Hoje a gente tem base aqui em Boston e também em São Paulo. Vamos lá, vamos para o episódio de hoje. Hoje o meu convidado, um convidado muito especial, foi nosso palestrante na Inova Build Conference em Belo Horizonte. Ele que é engenheiro, arquiteto urbanista, especialista em gerenciamento de obras com foco em resultado e lucro, criador do método Gestão de Obras Profissional e Orçamento de Obras Perfeito, com mais de 7 mil alunos, já executou mais de 650 milhões em obras. Experiência internacional, Estados Unidos e China. Estou falando do meu amigo Fabrício Rossi. Muito obrigado por atender o convite e estar aqui com a gente, Fabrício. Fala, Alex, tudo bem com você? Todos que estão aqui nos acompanhando, não sei em qual plataforma você está assistindo, mas é um prazer estar aqui. E como eu sempre gosto de começar tudo, eu falo 100% online, 100% ao vivo. Bora pro topo e bora bater esse papo aí. Estou muito feliz, muito contente. Obrigado pelo convite. Vamos lá. Vamos lá, vamos começar, Fabrício. É o seguinte, todo mundo conhece o Fabrício online, né? O professor, o cara que está aí sempre falando aí de melhoria na gestão e tudo mais. Eu quero que o Fabrício se apresente pelo Fabrício. Quem é o Fabrício? Boa, legal. Ah, Fabrício, Fabrício é uma pessoa que acredita muito em. Eu acredito muito em prosperidade, eu acredito muito em protagonismo, eu acredito muito no empreendedorismo, as pessoas conseguirem transformar o meio delas, tá? E eu acredito muito que as pessoas têm mais características positivas, mais virtudes do que defeitos, sabe? E eu acredito que a gente tem que buscar sempre algo melhor, sempre sair daquela zona de conforto, sempre sair ali do dia a dia. Então, esse é o Fabrício. Eu acredito muito na família, tá? E profissionalmente, eu acredito que o caminho é o empreendedorismo e que a gente tem que fazer o nosso melhor. Acredito que as pessoas acordam todos os dias ali para dar o seu melhor. E é isso. No mais, eu sou um engenheiro civil, arquiteto urbanista, comecei minha carreira no técnico em edificações, fiz obras aí pelo Brasil inteiro, tive oportunidade também, tanto na China quanto nos Estados Unidos, e é isso. Muito bom, muito bom. Vamos começar falando de inovação, mas uma inovação diferente. Porque inovação significa coisas diferentes para pessoas diferentes. Inovar nem sempre é contratar um software. Inovar nem sempre é botar a IA para funcionar, não é verdade? Para pessoas diferentes, às vezes inovar, como foi o meu caso, sair do Brasil e fui para a Europa, foi uma mega inovação na minha vida que transformou a minha carreira. O que que o Fabrício, em algum momento da trajetória dele, inovou? Ou seja, foi na contramão, fez diferente, seja na carreira ou a nível empresarial, mas que aquilo mudou, teve um antes e depois, causou uma transformação na tua história. Legal. Essa pergunta é muito boa. E o que acontece? O momento onde eu inovei foi em 2011, exatamente 28 de novembro de 2011. Por quê? Naquela época, eu era um engenheiro de uma construtora, eu já era um gerente de contrato, que é o responsável, o engenheiro responsável ali pela obra, eu já tinha feito obras importantes de centros de multiuso. Eu estava nesse momento numa obra de um hospital, que era um hospital regional de 240 leitos. E a minha trajetória até aquele momento, na empresa que eu trabalhava, eu estava numa crescente. Eu me tornei o gerente de contrato mais novo da empresa. Eu tinha 25 anos de idade quando eu me tornei gerente de contrato, tá? E a média de idade dos gerentes de contrato era 50 anos. Então eu Nossa, tinha metade da idade deles. Só que aí eu fui para uma. Depois dessa obra que eu gerenciei como contrato, em valores de hoje, assim, valores do Brasil, é como se fosse uma obra hoje de 25 milhões de reais. E aí depois eu fui para uma obra também em valores de hoje, como se fosse em torno de 140, 150 milhões de reais.
E aí eu não fui como gerente de contrato, por óbvio, eu não tinha nem experiência nem maturidade para assumir uma obra de 150 milhões de reais com 26 anos de idade. Mas ali foi a época que surgiram os blogs, ali que estavam começando os blogs. E ali eu inovei onde? Quando eu pesquisava conteúdo no Google sobre obra, aparecia um blog meia boca que falava de um conteúdo superficial e de construção, e depois o outro conteúdo falava assim, como cuidar do seu pet. Então era muito pessoal, o blog era pessoalíssimo, né? Personalíssimo, quase que o cara contando a história dele. E eu olhei e falei assim, cara, se esse conteúdo que eu procuro não existe, então eu vou criar esse conteúdo. E aí eu inovei como? Eu criei um blog na época, que eu comecei ele 28 de novembro de 2011, que foi o que me projetou na internet, que foi o pedreirão.com.br. E ali eu me arrisco a dizer que de 2012 para frente, todos os engenheiros que formaram no Brasil aprenderam comigo ou com o site do Pedreirão de forma direta ou indireta. E aí, por que eu falo isso? Há uns 2, 3 anos atrás, Alex, eu fiz uma pós-graduação e aí eu aprendi comigo mesmo em uma das matérias. O professor, né, projetou assim, ó, compartilhou a tela, era um conteúdo meu. Aí eu falei assim, rapaz, lógico que lá eu era meio anônimo, sabe? E aí eu nem Aham. falei nada e tal, mas eu paguei para aprender comigo mesmo. Então foi ali que eu inovei, assim, sabe? Foi bem Quantos anos legal. atrás? Há 15 anos atrás, né? 15 15 anos anos atrás. atrás. Isso é muito Uhum. bacana, né? Hoje o tema aqui é você, mas eu sempre gosto de passar alguns feedbacks da minha própria carreira também, né? Então, um É dia legal. eu também fiz esse jump de sair do Brasil e ir para a Europa. E que no momento em que o Brasil, você tem uma ideia, na época da Dilma, né, cara? Então, assim, um pouco antes da Dilma, tava pleno emprego no Brasil, né? Tipo assim, entre o Lula e a Dilma ali, as coisas estavam andando ainda, né? Ainda estavam andando. Proposta de Sim. emprego em São Paulo, proposta de emprego em outro lugar, eu tava no Rio e eu tomei aquela decisão estratégica, olhei para o futuro e falei, preciso me expor no ambiente internacional. Então, às vezes, uma lição que fica para quem está nos assistindo, né? Às vezes não é questão de você ir na contramão ou de você seguir a manada, você tem que fazer o que faz sentido para você, né? O que faz sentido para a tua Sim. estratégia, para a tua carreira. Concorda, Fabrício? Concordo. E tem uma coisa que é muito legal, que é o seguinte: só enxerga, só agarra a oportunidade quem enxerga além. Vou Sim. repetir. Só pode agarrar a oportunidade quem enxerga além. Por quê? O que todo mundo está enxergando não é ali que está a oportunidade. Então, o Alex, lá na época do Brasil, bombando, pleno emprego, você super competente, as empresas. Alex, vem para São Paulo, as empresas do Rio te disputando, outros grandes mercados te disputando e tudo mais. Você ali nesse mercado do que você é muito bom, do gerenciamento lá na época, né? Que a gente está falando também de mais de 10 anos atrás, mas dentro daquele contexto, aí o que acontece? Você enxergou a oportunidade que estava além do que você estava vivendo. Então é muito Sim. importante quem está acompanhando a gente a oportunidade, ela não vai aparecer assim, não, ó. Tipo assim, cristalina para você aqui, ó, só colocar a mãozinha e agarrar. Você vai ter que enxergar além o que as outras pessoas não estão enxergando. Então, é um exercício que eu faço sempre, né? Lá atrás, eu estava num contexto parecido com o seu, igual eu até trouxe. Eu estava crescendo na empresa. Que falei, cara, continuo aqui, me torno diretor ou outras do mercado vão atrás de mim. Eu Não cheguei assim, precisava, né? Não precisava inovar ali, né? Você estava confortável, né? e aí eu falei assim, não, velho, vamos para cima. Igual esse momento que a gente está vivendo agora. Eu não vou perder esse momento, não. É isso. A gente vai falar bastante nisso. Eu ia fazer esse link agora, né? Eu acho que é o seguinte, tanto o profissional, vamos falar assim, o profissional que hoje é colaborador de uma empresa, ou está começando a carreira, ele precisa ter essa visão de futuro muito, mas o empresário também, né? Gosto muito de Não, trazer esse papo e a gente vai falar um pouco daqui a pouco da tua área empresarial também. O empresário, principalmente, ele tem que antever o futuro, né? Eu sim, estava conversando dando uma aula esse final de semana, Fabrício, eu estava falando, cara, e é uma coisa que eu tenho certeza que você fala nas suas aulas, que é a sua cara essa frase, né? O cara que está pensando no cimento da obra hoje, ele não está tocando essa empresa, né? Empresário tem que fazer coisa de empresário. O que que é coisa de empresário? É saber para onde essa empresa vai daqui a 5 anos, né?
Para onde esse mercado está indo daqui a 10 anos? Então, o empresário que não pensa no futuro, ele não está sendo empresário. Alguém é igual eu costumo falar o seguinte, é igual um avião, né? Imagina você entrou no avião, Fabrício. Você está lá no avião, você sentou, legal, decolou, né? Chegou lá na altura, daqui a pouco o piloto vem te servir o café. O que que você acha? É. Meu Qual é Deus a do céu. primeira pergunta que você faz? Qual é a Quase que primeira eu. pergunta? Disse assim, meu filho, eu não quero café, não. Assume aquele manche lá, Cara, entendeu? se tu tá trazendo café, quem é que tá pilotando esse negócio? É a mesma coisa de muitos empresários hoje, eles estão servindo café no meio do voo. É. E aí esse E, avião tá embicando para um lado ou para o outro e ele nem ele tá vendo, né? isso. E aí tem um outro ponto que vem depois desse, é um ponto que hoje eu busco, tá? Que é o dono da empresa de aviação não pilota nenhum avião. Ele está fora. Ele está Sim. fora do ecossistema. Ele vê todas as aeronaves lá no software, tudo voando nos trechos combinados e tal. Mas ele tem que ter aquele olhar de fora, né, Anel de Alex? Ele tem controle. que olhar de fora. Então, quando as coisas ficam grandes, quem cria coisas grandes está do lado de fora. Olha que legal. O homem criou o celular. Vou pegar aqui meu iPhone. Quem criou o iPhone não está dentro do iPhone. Você está fora. O homem criou o carro. A gente está fora do carro. Então, todo criador, ele está fora da criação. Sim. Olha que legal. E, Então, na e- sua empresa, até porque todos os empresários que estão acompanhando aqui, e eu e o Alex estamos dentro disso que eu vou falar, todo mundo começou praticamente com três S's, né? Sem tempo, sem dinheiro e sozinho, né? Só que a hora que você vai construindo isso, chega um momento que você vai estar, né? Talvez esse é o momento que estão todos aqui, que é, cara, agora eu sou o piloto do avião, ou estão buscando ser o piloto do avião. Tipo assim, ó, deixa o comando comigo, o restante o pessoal desenrola lá atrás. Mas depois é um momento também, é um outro patamar de tipo, cara, agora eu vou colocar um piloto e eu vou olhar o pessoal pilotando. olhar, Então vou administrar essa estrutura, vou administrar essa estrutura. Muito bom. Vamos lá, Fabrício. Eu queria entender o seguinte, eu queria entender o Fabrício empresário. A gente já está falando um pouco de negócios, mas até para nossa audiência entender quem está por trás, qual a estrutura por trás do influencer aí. Então, explica um pouco para a gente como é que é a tua estrutura empresarial, quantos colaboradores, o tamanho disso, para a gente ter uma ideia. legal. Alex, eu fico até feliz em poder ter a oportunidade de falar isso e falar isso aqui no ambiente empresarial, porque às vezes as pessoas só veem o rosto do Fabrício lá na internet e acham que às vezes ele é só um influencer ou ele é só um professor. Então, tem todo um background de negócios que às vezes ou eu não posso falar em qualquer ambiente, ou às vezes a gente vai falar isso e tem gente que não entende por que, que a gente está falando aquilo, que é para gerar conexão, para mostrar oportunidades, às vezes para fazer o network, e tem gente que às vezes fala assim, tá falando isso porque quer aparecer. Então, num ambiente igual esse, num podcast igual esse, é legal a gente trazer o que tem por trás, que é, primeiro, a gente tem aqui uma empresa de educação. É uma empresa de educação para engenheiros, arquitetos e donos de construtora. Então, esse é o nosso braço educacional, que é a topo de pirâmide de educação. Então, todo mundo que entra num programa de mentoria, num curso gravado, em qualquer treinamento nosso, é da topo de pirâmide de educação. O rostinho que aparece é o meu, não tão mais jovem e não tão bonito, né? Mas a gente tem uma equipe toda por trás, de audiovisual, de marketing, de comercial, de suporte ao aluno, de design, de web design, de tráfego pago, de contabilidade, de jurídico, de contratos. Então tem tudo isso, a gente roda isso aqui na empresa com a maior seriedade e você sabe como é que eu levo a educação assim a uma paixão que eu tenho e no nível de seriedade que precisa. Hoje na rede social, né, nem todos estão nesse nível, mas é o que eu gostaria. Tem muita coisa estranha por aí, mas a gente faz aqui, a gente joga a regra dentro do jogo. Quantas Já na pessoas parte. estão na equipe de educação, direto e indireto? Porque eu sei que, por exemplo, aqui também na minha empresa eu terceirizo algumas coisas, mas é todo mundo parte da mesma equipe.
Entre diretos e indiretos, quantas pessoas estão envolvidas na tua empresa educacional? Na empresa educacional, a gente precisa hoje de 14 pessoas 14 pessoas envolvidas. envolvidas. Legal. A gente, com 14 pessoas, a gente consegue atender e a gente tem uma característica de sempre buscar ser não com pouca gente, mas a quantidade de pessoas nessas fit. Nós Sim, e somos hoje, fit. e hoje com o IA, enfim, a gente vai ganhar muito mais produtividade, né? A gente vai falar um É. pouquinho daqui a pouco, mas tá bom, 14 pessoas, quantos alunos por ano você consegue, você atende com essa estrutura? Com essa estrutura, a gente atende por ano mais ou menos 1.500 alunos, entre 1.200 e 1.500 alunos. Então, a gente tem essa variação. A gente tem alunos do Brasil e de outros 15 países. Então, hoje, totalizando, que já passaram aqui nos últimos 5 anos na empresa, são 7.000 alunos. E tem alguns países bem legais, assim. Por exemplo, a gente tem aluno de Dubai, a gente tem aluno de Israel, a gente tem aluno da Noruega, a gente tem aluno aí Canadá, Estados Unidos, a gente tem Brasileiro tá. aluno Paraguai, Nova Zelândia. Então é muito legal assim. Eu fico até surpreso quando vem de alguns países. Eu falo assim, nossa, quando É, vendeu para Israel, eu fiquei tipo assim, meu Deus, é sabe? muito legal mesmo. Às vezes o pessoal aparece também, né, nos meus cursos da África também, né? Deve aparecer para você também. É, Tem, a gente tem Angola, Angola, Moçambique, tá? né? Angola e Moçambique, a gente tem algumas dezenas, mas poderia ter mais. Só que eles têm um problema de câmbio e pagamento internacional. É, Então, quem consegue é o cara que já rompeu essa barreira de conseguir ter acesso a pagamento fazer internacional. pagamento internacional, e é um cara que ele já está num nível maior, porque o câmbio pesa muito para eles. Igual a gente também aqui, Brasil e Estados Unidos, né? Real, dólar também pesa o câmbio, real para a moeda deles também pesa bastante. Muito bom. Eu gosto de perguntar, porque assim, a minha galera sabe, eu falo muito nas minhas palestras e tudo. Eu creio que a empresa, para ela realmente causar disrupção, ser inovadora, ela tem que ter um departamento de educação e um departamento de Uhum. tecnologia. Então, você é um cara que é exemplo na área de educação e é bom entender o que está por trás, porque essa empresa hoje que ela está com problema de recrutamento, com problema de mão de obra, né? Cara, às vezes a solução dela é ter um braço educacional e esse empresário não entendeu ainda, né? Mas vamos lá, o que É, mais tem? Você concorda com essa minha afirmação? eu concordo, sim, claro. Porque o braço educacional ele potencializa os negócios e ele resolve esses gaps. Então, por exemplo, Fabrício, dono de construtora, vamos dar uma consultoria gratuita, vamos dar uma mentoria gratuita para quem está acompanhando esse episódio. Bora. Tem uma construtora eu tenho uma construtora que eu tenho ali, vamos pegar uma média construtora que tem 50 funcionários de mão de obra direta. Se você cria um programa educacional para mão de obra direta, e eu estou falando pedreiro, carpinteiro, armador e todo encarregado de obras, e você começa a mostrar essa educação que você faz para esse pessoal e os resultados que traz para sua obra e o resultado financeiro e familiar que traz para quem passou pelos programas da sua construtora, os outros funcionários das outras construtoras vão ficar doidos para trabalhar na sua Sim. construtora. Porque vão falar assim, pô, o pessoal lá parece mais feliz, o pessoal lá parece que está crescendo, está desenvolvendo, o pessoal parece lá que está ganhando mais, eu quero ir para lá. Então, esse braço Cara, educacional, só nisso, isso já é resolve um muita coisa. segredo, é um segredo que se muitos empresários entendessem, né? É, Quando você vira a chave e o funcionário colaborador percebe que você está preocupado, a gente faz isso também nas nossas empresas, né? Então isso faz parte da é, cultura. Inclusive agora a gente desenvolveu, depois eu vou até mandar para você, são as sete princípios das nossas empresas. Eu acho muito legal. E um dos princípios é nós desenvolvemos pessoas. Então, quando a pessoa é contratada, Fabrício, nas nossas empresas, ela já lê isso. Na verdade, antes sim. dela ser entrevistada, o meu RH já manda para ela. Quais são os Uhum, 7 princípios que as empresas do Alex Lira defendem? Então ela vai entender que aquilo é um princípio, não é uma promessa, não é sabe, aquela coisa para fazer. Não, é cultura. Então vamos lá, um dos nossos princípios é desenvolver. Ou seja, o que isso quer dizer? A pessoa tem que entrar e se um dia ela sair, eu quero que ela saia entendeu? Eu preciso. Ninguém sim, fica para sempre, a não ser que vire sócio, vire diretor. Mas a realidade, vamos falar da realidade do dia a dia? Vamos falar a realidade? sim. Né?
a pessoa entra e sai das empresas, sim ou não? Ela vai ficar ali Sim. 1 ano, 2 anos, 3 anos e tal. Então, que ela entre de uma maneira e saia muito melhor. E você pode ter certeza que se você investir para ela se tornar muito melhor, esse 1, 2, 3 anos que ela vai ficar ali, ela vai produzir muito mais. É aquela velha história, né? Imagina que a pessoa, que você invista, né? Tem Sim. um ditado, deixa eu me lembrar aqui, é assim, ó. É, que o empresário ele se preocupa de investir em treinamento, porque ele fala assim: imagina se eu treinar e ela sair. Já ouviu essa, Fabrício? Imagina, Já, nossa, né? demais, Imagina demais. se eu treino, se eu educo e ela vai embora. Aí tem a frase inversa que é: imagina se você não educa e ela fica. Já viu essa? Qual o preço? Sim. Você não treina, você não capacita e ela fica contigo 5, 10 anos. E aí? Te produzindo um nível, vamos falar assim, mediano para baixo de entrega. Então, são decisões que o empresário ele tem que tomar. Cara, você precisa olhar para a tua equipe e tirar o melhor dela. Né? E educação é esse segredinho aí que eu concordo 100% com você. E aí o que acontece? Aqui na empresa, ainda na parte online, mas essa é a parte de educação. O que a gente fez? Hoje nas redes sociais, quando. Vou pegar assim, vou pegar um pouco, vou fazer um saudosismo aqui agora. Quando eu comecei lá atrás, que quando tudo era mato, tinham poucas pessoas que produziam conteúdo na internet. Isso foi virando uma crescente, uma crescente, uma crescente. As empresas hoje produzem conteúdo. Depois do que a gente viveu lá em 2020, 2021, todo mundo online, todo mundo virou produtor de conteúdo. A velocidade que foi ganhando. Então, quando você chega hoje, cara, você tem um turbilhão de conteúdos na internet, um turbilhão. E você não sabe o que é verdade, o que é mentira, quem está por trás daquele conteúdo, se a pessoa tem aquele know-how mesmo, ou se ela usou de uma IA, ou se ela só clonou, por exemplo, de um cara gabaritado, de um Alex Lira, que ela pegou o vídeo dele lá, traduziu o copy, foi, colocou no teleprompter e gravou o conteúdo que saiu da cabeça do Alex Lira, que está aqui. Então, o que a gente fez? Eu falei assim, cara, qual que é a inovação? A inovação. Qual que é a próxima, qual que é o próximo passo da rede social ou qual que é o próximo passo do conteúdo? Eu falei assim, beleza, velho. Primeiro, o conteúdo ele era escasso. Aí depois o conteúdo se tornou online, ficou acessível. Aí depois o conteúdo ele ganhou uma exponencial gigantesca, que é onde a gente está vivendo. Só que a gente está chegando num ponto de inflexão onde as pessoas vão ficar assim, não, peraí, velho, eu preciso saber o que é verdade e o que é mentira. As pessoas vão atrás de credibilidade. Então as pessoas vão, tipo assim, cara, tem uma notícia tal. Eu vou querer ver o influenciador fazendo um react, eu vou ouvir o influenciador tal, eu vou procurar uma fonte de confiança. Segura. Então a gente está uma fonte segura. O que a gente fez aqui na empresa? Vou até aproveitar que eu tô, nem sabia, tinha até escrito que eu estava com a xícara aqui. A gente criou um portal de notícias da construção civil que Assim, chama Infoconstrução. Então, qualquer notícia da construção que a pessoa fala assim, eu quero um local que tenha credibilidade, infoconstrução.com.br. Aí lá vai ter indicadores, lá vai ter não, né? Lá tem, já está online. Lá tem indicadores, lá tem notícias relevantes, lá tem conteúdo relevante com referenciado, né? Com pessoas, lá tem colunistas. Então, assim, hoje a gente tem esse braço e para fechar, a gente tem o braço de obra mesmo, mas a gente tá aqui em Belo Horizonte, um prédio, o próximo obra é um prédio de 13 andares, 17 apartamentos aqui na zona sul de BH, 39 milhões de reais de VGV. é isso aí. Muito bom saber e entender o Fabrício empresário, porque existem questões, Fabrício, que você tem que realmente ter tido ali a estrada, né? A estrada que nos traz essa experiência, é como você falou, acho que hoje na internet tem muita gente falando, você repetiu isso aí, realmente é fato, mas o que faz a diferença é a experiência, a implementação, né? É você ter realmente vivência do que você fala. E esse é o diferencial aqui do nosso podcast. Pode ter certeza que as pessoas que eu vou trazer aqui é que realmente têm vivência e tem conteúdo para passar. Vamos falar, Fabrício, agora, e você que é um cara aí que tem milhares de alunos e mentorados também que são empresários. Hoje, olhando para a tua estrutura primeiro, tá? Qual seria a maior dor hoje empresarial
que o Fabrício, quando põe lá, né, o capacete do empresário, ele está buscando soluções. Se você olhar aí, tanto num curto, médio ou longo prazo, eu vou deixar você à vontade. Aqui na empresa, a gente tem dados para tudo. E aí, o que a gente faz? Quando é o jogo dos empresários, que é quem acompanha aqui a gente no podcast, para quem a gente está falando, a gente vai e separa os empresários para analisar dados de empresários, né? Se a gente separa para ter um cenário real. O modo dos empresários hoje é na gestão das obras e na gestão da construtora. Só que ele não faz bem a gestão das obras, ele não faz bem a gestão da construtora, ele está com o olho desse tamanho arregalado de medo da IA. Porque às vezes a obra dele não tem um processo de compras. Às vezes a obra dele não tem um previsto versus realizado de custos mês a mês. Então ele tem essa limitação de gestão, só que ele está falando assim, meu Deus do céu, e agora eu tenho que aprender IA. Só que ele chega e fica assim, tá vendo como é que fica até difícil assim de parar e ele tomar uma decisão. Então o que ele precisa? Ele precisa de alguém que entenda, ele precisa de alguém que já trilhou esse caminho, ele precisa de alguém que entregue para ele um plano de ação ou que faça uma implementação, até para ele ter mais paz no coração. Eu até rimou um pouco, né? Rimou. Agora, vamos tentar aí entrar mais fundo aí. A gente está falando de gestão, beleza. Isso Boa, você está me falando, você me trouxe um número geral aí dos teus alunos e mentorados. boa, Primeiro, vamos falar o seguinte: que tamanho é essa empresa em faturamento médio? Me dá um número aí. É uma empresa que boa. faz 1 milhão, 5 milhões, 10 milhões? Aonde essa dor ela começa e ela para pelo número que você tem em mão aí? Ó, do número que eu tenho em mãos, a média dos meus mentorados são as médias construtoras que ele tem um faturamento ali em torno de 10 a 20 milhões de reais por ano. 10 a 20 milhões. Então, Mas se você acredita que a dor da gestão ela vai até, por exemplo, 30 milhões, ou você acha que aí já é uma empresa muito bem mais estruturada? Ou você já ela viu vai até casos de empresa 50 milhões de reais. até 50? Você já viu com problema de gestão? Isso. E ainda tem os extremos. Então, por exemplo, eu já fiz mentoria para construtora com 150 milhões de reais de VGV no ano, vendidos, e que estava penando com alguns processos nas obras. Tá. Mas vamos lá. Se a gente olhar gestão tem uma série de tópicos ali dentro, né? Por exemplo, Aham. a gente tem suprimento, a gente tem a própria gestão da obra em si, né? Do acompanhamento do cronograma ali. Você tem a questão da comunicação, você tem a questão office e obra, né? Às vezes esse desencontro. Você tem a questão planejamento versus executado. Às vezes o planejamento é muito ruim, então o pessoal de obra apanha, né? Você tem, enfim, você tem projeto ruim, né? Você tem projeto ruim, que o cara realmente, um projeto que chega ruim, o cara vai apanhar para. Então a gente tem uma série de capítulos aí desse tema, né? O que que você tem visto aí ser, vamos falar, os top 3 aí, dentre o assunto gestão que as empresas estão mais sofrendo? Três assuntos que elas sofrem mais. Um planejamento da obra que vai representar a obra quando ela for construída, para não ficar esquecido. E aí, dentro de planejamento, eu estou falando de planejamento mesmo, que não é só cronograma. É o cronograma da obra, o orçamento da obra e as saídas que tem deles. Curva S, curva BC, plano de aquisições, plano de riscos. Então, essas médias construtoras não têm clareza para gerar tudo isso. E aí, como não gera isso bem, quando chega na fase de obra, que aí entra a fase de controle, aí fica tudo perdido. Esse é o primeiro pilar desses problemas. Você vai controlar o que que não foi bem planejado, aí começa a ter que improvisar, né? Aí vai improvisando. Só que aí você fala assim, não, beleza, eles só estão improvisando. Só que, só que aí quando chega nas obras desses empresários, além dele já estar improvisando, a obra não tem processos. E aí, quais processos eu estou falando?
é um processo de compras. Então, não tem processo de compras, é um processo de As rotinas, programação né? semanal, Rotina da obra, né? O dia a dia da rotina da obra, né? obra documentada, onde, tipo assim, todo mundo sabe o que tem que fazer e qual processo que tem que seguir. Então, se você já está ali, se não planejou direito e chega não tem processos, aí Casou. casou Casou. aí que o pessoal fala assim, eu estou tocando uma obra, a obra é assim mesmo, eu não Ah, consigo sair da obra, eu estou saindo da obra 8 horas da vira noite. cultura, né, cara? Vira cultura. Exatamente, virou o errado, parece que virou cultura. Parece não, né? Você falou assim, o errado virou cultura. Só que ninguém chega, como é cultura, ninguém chega e para questionar, tipo assim, cara, beleza. Eu sei que todo mundo fala que é assim, eu sei que todo mundo falou que é desse jeito, mas é desse jeito mesmo? Aí fica todo mundo nessa corrida de ratos da falta de gestão. Então, aí eu trouxe já os três, né? Que é o terceiro vai ser compras, né? Tá. Compras de realmente controlar o Suprimento. dinheiro, Ok. controlar o dinheiro, assim, sabe? Por Financeiro que eu mesmo. falo compras exatamente? Em uma obra, cerca de 50% do custo é material. Só que aí o pessoal fica perdido. Então, vira essa maluquice toda, tá? Fluxo de caixa talvez seria? Seria mais em relação a recebíveis versus o que está gastando, ou seja, entender como é que esse fluxo dessa obra, porque é aquela história, né, Fabrício, o que tem de empresário milionário e pobre, e aí eu me explico, né? Porque o cara ele vende uma obra de 5 milhões, né? E às vezes ele vê aqueles 5 milhões passando pela conta dele. Mas aqueles 5 milhões, obviamente, não é dele, não é verdade? Então, assim, o que tem de empresário que se acha milionário, mas na verdade, se ele não controlar bem a margem de lucro dele, ele vai ter até prejuízo, né? Então, Sim. se ele não tiver um processo muito bem desenhado, se ele não entender o fluxo de caixa, e quanto mais longa a obra, pior. Obra rápida, você vai, você pega o dinheiro ali adiantado. Agora, pega uma obra de 24 meses. Se você não tiver uma estrutura financeira e se você não tiver orçado bem, e se você não tocar bem essa obra, a pancada é grande. É verdade? Você pega um BDI de 10, 15, né? Que é um BDI ali, né? Você tem que estar olhando que aquilo ali, olha, o que eu atendo de empresário agora recentemente, né, fechou uma obra 2 milhões e tal. A gente foi ver, eu falei, beleza, e aí? E a última linha, como é que tá? Ele falou, cara, vai sobrar talvez 50, 50 mil. Por quê? Porque uma série de erros, subcontratado abandonou a obra, projeto, pedido. Então, assim, cara, construção, se tem um lugar que você dá para ficar muito bem, mas também dá para quebrar rápido, é construção. Sim, acho que a gente pode traduzir isso como fluxo de caixa. E até aproveitando para quem está acompanhando a gente nesse podcast, atenção, empresários. É algo que eu trago lá para quem eu acompanho mais de perto, e eu quero trazer isso aqui para vocês. É a coisa mais fácil de. Eu criei um jeito de explicar isso do jeito mais prático possível, quem está acompanhando e quiser anotar. Vamos falar do fluxo de caixa, mas é o seguinte: o que é faturamento? Dinheiro que entra. O que é custo? Dinheiro que sai. O que é lucro? Dinheiro que fica. E o que é caixa? É lucro acumulado. Na hora que você entender isso, esses são os quatro grandes números que a sua empresa tem, que o seu negócio tem, que a sua construtora tem. Não esquece disso, porque tem um monte de gente. Por que eu criei esse conceito, Alex, para explicar isso desse jeito? Às vezes o pessoal explicava e não conseguia falar na ponta da língua, igual a gente trouxe. Eu falei assim, cara, eu quero explicar isso de um jeito que o cara fala na ponta da língua para ele não ter dúvida. E não vir aquele conceito de teoria geral de administração, onde o cara tem que ler um parágrafo para saber o que é. Então, me permita repetir para o pessoal anotar aí quem está acompanhando. Faturamento, dinheiro que entra. Faturamento é venda, tá, gente? Então, o dinheiro que entrou porque você vendeu. Joia. Custo de obra, o custo da construtora. É o dinheiro que sai, é tudo que você paga, tá? O que é lucro? É o dinheiro que fica. Entrou dinheiro, paguei todo mundo, o que sobrou? Lucro, tá? E o que é caixa? É lucro acumulado.
Então, qual que é o grande objetivo das construtoras e de todos os negócios? Construção sólida de caixa. Por quê? Lucro. O Alex ou eu, a gente consegue fazer uma viagem aí com a família, legal, beleza, consegue trocar de carro. Isso é lucro, só que você executou o seu lucro. E o que é caixa? Caixa é o seguinte, rapaz, lucro acumulado. Vou contratar o Alex, a consultoria dele, para ele implementar IA na minha construtora toda. Você vai tirar esse dinheiro do caixa. Vou contratar a equipe, você precisa ter caixa. Vou aumentar a minha estrutura física aqui para eu receber os meus clientes e para eu ter showroom, etc. Você tira esse dinheiro de caixa. Então percebe que para o seu negócio crescer, você precisa ter caixa. E aí, o que eu sempre falo é que, cara, caixa é rei, caixa é rei. E aí me permita, Alex, desculpe se eu estou delongando muito, mas é que esse assunto eu gosto Vai em dele. frente. Há uns anos atrás, aqui nas redes sociais, o pessoal estava falando assim: faturamento é meta de vaidade, faturamento é meta de vaidade. Vamos lá. Faturamento, você aprendeu aqui agora que faturamento é dinheiro que entra. O dinheiro tem que entrar para você pagar o seu custo, que é o dinheiro que sai. Então, o faturamento ele nunca foi meta de vaidade. Faturamento ele mantém as portas do seu negócio aberto, empresário. Doido, né? Olha que legal. O maior problema de qualquer empresa é faturamento. O maior problema. Porque olha que legal. Quando a empresa não tem problema de faturamento, todos os outros problemas são secundários. Olha que legal. Estou faturando lá e tal, beleza. Ah, cara, eu contrato uma pessoa a mais? Não, pode contratar. Ah, eu mando fazer, eu vou participar da mentoria do Alex para implementação de estou faturando, tá beleza? Não, pode pagar o Alex e tal. Agora, cara, quando a empresa não está faturando, eu quero contratar a mentoria do Alex, não tem dinheiro. Eu quero contratar uma pessoa a mais aqui na empresa, não dá para contratar. Então, é quase que fazendo uma analogia, é aquela frase que eu aprendi essa frase deve ter um ano apenas, e ela entrou na minha vida, eu acho que ela não vai sair mais, que é o seguinte: quando você tem saúde, você tem vários problemas. Quando você não tem saúde, você Só só tem um tem um problema. problema. Isso aí. Então, a sua empresa é isso. Quando você tem faturamento, você tem vários problemas, velho. Quando não está faturando, meu Não irmão. tem problema Então, nenhum. até me É só desculpa aí isso. se eu delonguei, mas é porque Imagina. quando o pessoal falou isso aí de faturamento é meta de vaidade, eu fiquei É chateado, aula. sabe? Beleza, show de bola. Estamos aqui para isso mesmo, para compartilhar conhecimento, e esse é o sentido desse podcast, Fabrício. Fica à vontade. A aula aí, ó. Você pode dar aula, a gente está aqui ouvindo. Mas vamos lá. Bora. Você está aí pelo Brasil, dando palestras, eventos, participa da FIENG aí também, na Federação aí das Indústrias. Como é que você está Sim, vendo os usos da IA na indústria, né? Eu sei que você já me falou, está implementando aí com o teu conhecimento de metodologia, uma excelente dica para todo mundo que tem, enfim, tem conteúdo, né? Se você tem conteúdo, você tem que ter uma IA desse conteúdo, não faz sentido você não ter, né? É um caminho natural. Agora, sim. o que que você tem visto de coisa ruim, né? Aplicações que estão dando errado, ou que você está vendo assim, cara, essa empresa está fazendo isso aqui vai dar muito ruim com o uso da IA. Legal. Lá na FIENG eu faço parte do Comitê de Obras Industriais, né? Então é legal porque é um comitê onde tem 28 empresas de Minas Gerais, então a gente tem contato com praticamente todas as indústrias, assim, a gente tem acesso a qualquer indústria aqui dentro do estado. E aí a gente consegue ver muita coisa, o que estão fazendo, o que não estão fazendo, e a gente consegue ver algumas coisas que estão sendo feitas de forma errada. Quanto a IA, o que eu observo é que eu acho que as pessoas estão fazendo de forma errada, ou às vezes estão até errando porque não tiveram uma assessoria, ou não se aprofundaram no tema, que é as pessoas estão achando que eu pego o chat GPT ou eu pego uma IA, né? Eu pego uma IA e ela vai me resolver absolutamente tudo com poucas orientações, principalmente em orçamento de obras. Eu tenho visto muito erro, aí sendo bem específico, erros em orçamento de obras. Então vamos lá.
Já viu quando começou a IA, que a gente entra na IA e faz uma pergunta para ela e ela responde com algo em texto, e a gente percebe que a IA ela dá uns vacilos de texto, ou às vezes ela Alucina, né? É o famoso alucinação, né? Ela alucina, né? ela dá uma alucinada. Então, quando ela faz isso, se ela faz isso com texto, né, Alex? Ela faz isso também com número. Olha, eu costumo falar uma coisa nas minhas aulas. A IA nunca vai te deixar sem resposta. Ela Aham, sempre vai te dar uma resposta, ainda que a sua pergunta não tenha lógica, certo? Ela vai te dar, sim, concorda ou não? Então é o seguinte, eu posso chegar para a IA e falar assim, quanto custa esse carro? Eu vou pegar um carro aqui na minha mesa, né? Eu posso sim. aproximar, ela pode achar, dependendo do ângulo, que é um carro real ou o que quer que seja, enfim. Ela vai me falar alguma coisa. Mas da onde veio aquela informação? A informação que eu passei foi suficiente, né, Fabrício? Sim. O método no qual eu estou usando, então, isso que você está falando conecta muito com o que eu falo muito aqui. Mas eu gosto de ouvir exemplos práticos. Você está me referindo aí a um caso offline de alguém, eu não lembro agora se você estava entrevistando o que que era, mas a pessoa falou, não, eu já uso o Claude para fazer orçamento, né? E aí, conta um pouco aí como é que foi esse processo aí. A pessoa falou para ela qual era o processo, e você, enfim, conta um pouquinho pra gente aí desse caso específico. Eu vou contar esse caso, não para ficar apontando o erro que a pessoa cometeu. Eu quero que você que está aqui acompanhando esse podcast, você entenda a situação no nível de profundidade para você falar assim, cara, realmente não pode ser desse jeito, para você ter mais contexto. Então vamos lá. A questão era, a pessoa pegava uma planta baixa em uma planta baixa, já ali no PDF, subia numa IA, nesse caso era o Cloud, dava algumas orientações básicas ali para o Claude e depois já pedia para o Claude fazer o orçamento dessa obra. E o Claude, lindamente, que o Claude é muito bom de planilhas, Sim, gráficos, sim. né? Essa parte de Excelente. dados, né? Ele trata dados muito bem, né? Melhor que o GPT, assim, Ele foi feito disparado. para empresas, né? Então essa sempre foi a base deles. Eles nasceram para atender empresas. Enquanto o Aham. GPT foi atender a grande massa, eles se especializaram. E aí vai para onde? Vai para formato, planilha, linguagem. Eles E, são ótimos nisso, né? De fato. cara, e aí, Alex, e todos vocês que estão acompanhando aí, a pessoa mostrou um orçamento, o Cláudio voltou com um orçamento maravilhoso, uma planilha bonita, com a EAP colorida, as etapas, todo o custo e tal. Você olha e fala assim, cara, saiu o meu orçamento da obra perfeito. Não era perfeito. Por quê? Vamos lá. Para fazer orçamento de obras, eu tenho uma metodologia de fazer orçamento de obras, a primeira coisa é o Cloud, ele não sabe a metodologia que ele tem que utilizar. Então você tem que ter uma metodologia para ele. Depois que ele tem essa metodologia, que essa metodologia você criou um universo para ele, olha, atue dentro desse universo. Essa é a metodologia. Aí você tem que colocar os requisitos desse projeto para ele entender. Então, por exemplo, cara, vou colocar uma coisa básica aqui: pé direito, especificação de janelas, memorial descritivo. Então você tem que ir com essas entradas. E depois você tem que criar esse universo, todos esses inputs, para depois ele gerar esse orçamento. Você já tem que entrar ali com uma EAP, você tem que carregar um monte de informações, que é o trabalho de engenharia, Alex. Então, qual que é o erro que o engenheiro está cometendo? Carreguei o projeto no Cloud, escrevi aqui que eu quero o orçamento da obra, apertei Enter, saiu o orçamento, ele fez maravilhoso. É Aí um eu te gênio da pergunto, lâmpada. É um gênio da lâmpada, né? se o Cloud fizer isso para você, você pode mandar currículo para fazer qualquer outra coisa, que não precisa mais de engenheiro orçamentista. Meu amigo. O negócio é o seguinte, Fabrício, principalmente quando a gente fala com o empresário. O empresário, ele olha as coisas com outra perspectiva, né? Então, hoje você Aham, abre um Instagram, tem lá várias pessoas dando hack de IA, né? E eu costumo falar que aqui nas minhas redes sociais eu falo de ferramenta, mas sem hype, porque o hype já tem muita gente hypando aí. Aqui eu tento trazer para a realidade. O que é que tá dando errado? O que que tá dando processo judicial? Porque tá tendo. Enfim, eu tô cada vez mais trazendo isso, porque não é questão de olhar pessimista.
O empresário ele tem que saber os riscos que ele está se envolvendo em tudo, né? Como o nosso amigo lá, o Flávio Augusto da Silva, ele fala, o empresário ele se prepara para o pior Sim. e ele conta com o melhor, mas ele está preparado? Ele está preparado para os riscos, né? A gente falou de risco agora há pouco. Então, veja bem, vamos falar daí de riscos na IA. Primeiro, a IA, cara, ela não é o gênio da lâmpada, né? Que você faz assim e Exato. aparece. Isso aí não vai acontecer. IA é um software, é um programa que você tem que entender o que está por trás. Se você não dá dado, ela vai buscar o dado. E aí já começou o problema. Se eu não dei o dado, ela vai buscar um dado. Aquele dado é de acordo com que eu, para minha empresa, o meu processo, o meu cliente, começou a abrir um buraco, né? Começou a abrir um buraco nele, começou a abrir uma dúvida. Se eu não dei preço, ela vai me trazer um preço. Se eu não dei composição, ela vai me trazer uma composição. Então, é isso. Então, assim, de novo, tudo que você perguntar vai ter uma resposta. Agora, a resposta está compatível com o seu projeto? Isso é uma observação. Segunda observação é o seguinte: hoje a IA, você tem que encarar ela, dependendo da situação, Fabrício, ou como um funcionário júnior, tá? Eu não falo nem estagiário mais, que melhorou muito. Mas ou como Sim. júnior ou como um pleno, tá bom? Aí a pergunta é a Sim. seguinte: você faz seu projeto aí, quantos milhões é o seu projeto lá de 39 9 milhões. milhões? Beleza. Aí eu pergunto pro Fabrício: Fabrício, você confiaria num engenheiro pleno, o cara de uns 5 anos, tá bom? Aí não vou nem fundo na experiência dele. Entregar toda a documentação desse empreendimento, falar assim, orça para mim, virar as costas e ir embora? Jamais. Então, beleza. Aí vamos baixar, então. Aí vamos falar assim, cara, você confia num projeto de 5 milhões, você entregar na mão de um engenheiro júnior e falar assim, orça e vai embora? Então, é a mesma coisa, galera. A questão é o seguinte, a IA não é gênio da lâmpada, né? Sim. Ela é um computador, um supercomputador, que vai processar dado. E o que você. E outra coisa, Fabrício, o importante é o que você fala para ela fazer e o que você fala para ela não fazer. Né? Isso é muito importante. Exato. Então, o que você não restringe ela de fazer, vou dar um exemplo prático. A obra é em BH, certo? Uhum. Aí tu pede para ir buscar um fornecedor de, sei lá, de areia ou de bloco cerâmico. Se você não der a orientação correta, ela pode buscar no Nordeste, não pode? Pode. É viável? Pois é. Não é viável. Entendeu? E aí a gente está no mundo do hack ali. Ah, a IA fez orçamento em 2 minutos. Tá bom, beleza, show de bola. Realmente, ela vai fazer muita coisa rápida. Mas o problema é quando dá problema. Né? O problema, e nós somos empresários, galera. A gente tem que pensar no problema. Porque no dia que der problema, não vai ser o funcionário que vai arcar. Não vai ser ninguém. E nem a IA. Não é não? E nem a IA. Vai ser você. E nem aí. Olha que legal também. Todos vocês, empreendedores igual nós que estão aqui. Independente do momento que você esteja, mas sobre esse assunto de IA, é importante que você tenha essa consciência. Além de tudo isso que o Alex colocou aqui, que a gente trouxe aqui, eu quero trazer mais um ponto que é a IA, se você não. A IA é o seguinte: o que ela vai fazer quando ela está mal orientada? Ela vai buscar esses dados, ela vai buscar informação na internet. Agora, olha só que a gente trouxe no início desse podcast. Não tem muita informação na internet que a gente não sabe a procedência. A IA ela vai pesquisar muita coisa ainda por SEO, né? Então, por SEO, às vezes vai ter um conteúdo lá que ele tem um bom SEO, que é, Que é por mais exemplo, lido, que é mais o visto. melhor bloco cerâmico do Brasil. E aí chegou lá nesse fornecedor do Nordeste. Então, porque ela foi lá dessa forma. Às vezes a IA vai pegar um preço, às vezes também por SEO ou por alguma outra referência. Aí eu te pergunto, às vezes ela vai fazer esse orçamento dessa obra pegando um outro cara que nem tem um terço da experiência que você tem de orçamento e sem saber o contexto da sua obra. Então, empresários, a gente está trazendo esse exemplo de IA a gente está trazendo esse exemplo de IA para o orçamento de uma obra, mas isso serve para todos os setores da sua construtora, do seu negócio, que é o seguinte: o que você aí, empresário, prefere? Você construir
o cenário para a sua IA, você construir, né? Que é o que nós engenheiros fazemos. Cara, eu construo um cenário e a partir desse cenário construído, toma-se uma decisão. A essência da engenharia é essa. Eu pego um monte de variáveis, crio um cenário, tomo uma decisão a partir desse cenário. A IA ela vai fazer o quê? Exatamente a mesma coisa. Então, nós somos empresários do setor da construção, mas a tendência é que a maioria de nós somos também engenheiros, né? A tendência, assim, quem não é também não se sinta desprestigiado. Mas a essência da engenharia é: pega variáveis, cria um cenário, toma uma decisão. A IA faz a mesma coisa. Ela pega variáveis, que é o que você mandou ela fazer lá. Ela cria um cenário e toma uma decisão. Só que se você ditar para ela qual é o cenário que ela tem que trabalhar, a sua resposta vai ser a que você quer. Se você não criar o cenário para ela trabalhar, ela pode pesquisar lá, pegar como referência um capial, um dado esquisito, um dado meia boca, um dado de um engenheiro meia boca, e aí vai trazer para você, você toma isso com verdade, acontece o que o Alex falou. Cuidado. E Tá? assim, a, vai entrar, tá? Ninguém tem dúvida disso. Vai entrar em todos os mercados, as indústrias, mas acho que o que é importante aqui, né, Fabrício, é mostrar que o empresário tem que ter seus cuidados, né? Tem que ter ali as suas respostas aos riscos. E outra coisa, antes da gente ir para a próxima pergunta, eu falo para meus clientes, e faz parte do nosso processo de implementação. E nenhuma empresa que a gente entra, Fabrício, é assim, desliga esse processo, abre um processo da IA. Eu não faço isso. Até porque, como você falou, minha primeira especialização é gestão de projetos. Uhum. Tecnologia veio depois, só que projeto de tecnologia é um projeto. Então, Sim. qualquer projeto de mudança, você não começa de 0 a 100 no mesmo dia, tá certo? Você tem um processo de gestão dessa mudança, de comunicação da mudança, de transição de um processo para outro. Então, nas empresas que a gente trabalha, Fabrício, é assim: vai abrir uma linha de processo de orçamentação com IA? Show, deve, porque é o caminho, né? É por isso que a gente comprava calculadora científica. Por quê? Porque fazia conta melhor que a gente. É por isso que a gente comprou software de engenharia estrutural, porque faz melhor que a gente. A IA AutoCAD, é tudo isso aí a 1.000, potência 1.000. Só que a IA vou usar esse exemplo. é um bicho diferente. A IA é por isso que chamam de inteligência, porque ela não vai te falar não. Ela não vai falar assim: ô Fabrício, você tá me pedindo errado, tá? Ela não vai falar isso pra você. Ela vai te dar uma Sim. resposta e aí te traz mais responsabilidade, né? Ah, Então, vamos lá. Eu solto o quê? Um processo com IA e mantenho esse processo aqui, até porque eu preciso checar, tá bom? Então, vê lá, ou aham, sou um processo da empresa A ou sou com a IA. Qual o nível de qualidade? Aí eu ajusto o processo aqui. Agora, se esse processo aqui está quebrado, aí já era, tem que voltar para estaca zero e construir esse processo. Porque o problema de posso? alguns é o seguinte, ele nem tem esse processo desenhado, aí ele quer botar IA. E aí, então, é o que eu falo para os meus clientes. Não dá. Esquece. Eu não vou enganar você. Primeiro, a gente vai derrubar isso aqui, construir do zero. Montou um processo de orçamentação. O que é um processo de orçamentação? Aí tem que contratar o Fabrício para ensinar, né? Sim, Composição, BDI e por aí vai, né, não, Fabrício? sim, Montou o processo, aí vamos automatizar. Eu fiz até um post esse dia o seguinte: a IA vai quebrar a sua empresa. Eu amo fazer esses posts assim. Mas qual é o racional por trás desse post? É o seguinte: se você automatizar um processo quebrado, vai quebrar mais rápido. Concorda ou não, Fabrício? sim. Ela vai só Concordo. acelerar a quebradeira. E tem que ter, Fabrício, estratégia, cara. Não adianta É, sair comprando ferramenta a 3x2, você vai gastar uma grana e não vai funcionar. Né? Tava comentando até que o Fabrício fora do ar. É um problema hoje até aqui nos Estados Unidos, tá? A IA tá virando a nova rede social, Fabrício. Então, assim, a empresa que dá como que é isso? Que doideira. Chat GPT, é porque, veja bem, é viciante o negócio, tá certo? Tu fica ali conversando com o Chat GPT e daqui a pouco tu tá falando de coisa que nem é do trabalho, tá ali viajando na maionese, tarará. Por quê? Porque, cara, não tem outra. Colaborador, ele tem que ter foco, ele tem que ter direcionamento. Quem é que dá o direcionamento? É o empresário. Olha só. Essa é a nossa estratégia de IA. É para isso que usamos com essas ferramentas, para esses processos. Porque, eu dei o chat GPT para mim, para meu colaborador, para quê? Vai fazer o quê com ele? Em que tipo de processo? Entendeu ou não? E aí, o que está Você deu um acontecendo? Akinator para ele. Não As, sei se você as, lembra do Akinator.
as pessoas estão perdendo foco. Porque, assim, todo dia é uma ideia nova, todo dia é uma. E aí, o que acontece? Estão perdendo a praticidade da coisa. Estão perdendo a praticidade. E isso é uma coisa que o empresário tem que se antecipar, né? Boa. Show! Vamos para uma fase agora são perguntas relâmpago. Topa? Topo. Eu vou Tipo Marília soltar a Gabriela. pergunta. Aí você vai vir o que vier na Bate cabeça. pronto. Você fala aí. Adoro essas. Adoro, adoro. Bora lá. Bora lá. Fabrício, me fala de uma ferramenta tecnológica que você usa todo dia. Ferramenta tecnológica celular. Algum app específico? Que é Notion. Notion é muito bacana mesmo. Vamos lá. Um livro que você indica para qualquer empresário da construção e engenharia. Ah, Seu. para não, tipo assim, Aí eu o pensei que pessoal ele vem ia aqui e vai puxar pegar o alguém. dele. Não. Oh! Esse aqui, ó. Segredos Segredo, da eu Mente tenho esse. Milionária, de Muito Harvey bom. Iker. Isso aqui é muito bom. Não é um livro para falar de dinheiro, é um livro para falar de mentalidade. Isso aqui vai ajudar Muito você bom. muito nos negócios. Se você é um empresário que às vezes você está um pouco pessimista, tem um livro que chama O Cavaleiro Preso na Armadura, tá? É um livro de contos, mas é o cavaleiro preso na armadura. Então, se você é um empresário que às vezes, tipo assim, cara, tô ali, às vezes me sinto meio travado, demora a tomar decisão, o cavaleiro preso na armadura. Vamos lá que é bate-pronto, né, Vamos ô lá, Vitor? No dia que você recebe uma mensagem super ruim, qual é a primeira coisa que você fala para você mesmo? Não faça nada. É bom demais. Essa é muito boa. Essa é muito boa. É porque eu gosto de estoicismo, sabe? Não faça nada. Não, velho. E Porque o que acontece? Essa mensagem muito ruim, ela vai causar, não é para explicar, né? Mas já estou explicando. A mensagem muito ruim, ela vai causar em você algum sentimento, geralmente raiva, decepção e tal. Então, tipo assim, e aí você vai querer tomar uma ação ali imediata, só que com sentimento. Mensagem ruim, não faça nada. eu tenho algo parecido comigo que é o seguinte, é assim, na dúvida eu não faço nada. Isso. Eu não faço nada na dúvida. E é mais ou menos o que a notícia ruim nos traz, dúvida, ansiedade, né? Então, assim, não sei, não tomo decisão. Fico parado. Porque Isso. melhor você não fazer nada do que fazer uma cagada e amanhã se arrepender e não tem como voltar atrás mais. Tô curtindo demais, velho. Vocês pegaram umas Bora! perguntas muito boas. Essa é boa também. Se você pudesse mandar um recado lá pro Fabrício de, vamos falar assim, 15 anos atrás, lá, o início da carreira, o que que você mandaria? Não tenha medo, escute o seu feeling. É mesmo. Escute o seu feeling. Estamos chegando aqui ao final. O papo foi bom, né, cara? O Não, papo top demais, que isso, né? foi. Podia ficar aqui as 2 horas. Pensava assim, Pois não caramba, é? não chega e tal, mas foi excelente. Podia ficar aqui mais 2 horas aqui, excelente. Deixa eu Vamos explicar lá, um negócio do feeling. diga Meu lá. feeling nunca me traiu. E se você fizer uma análise, talvez o seu feeling nunca vai ter te traído. Então é aquele feeling de tipo assim, eu mudo de emprego ou não? É aquele feeling de tipo assim, eu faço esse investimento ou não? É aquele feeling de tipo, eu empreendo agora ou não? Eu cresço a empresa agora ou não? Eu demito tal fulano ou não? Sabe? Então, se eu for analisar, cara, desde que eu comecei a empreender em 2010, então, desde que eu comecei a empreender em 2010 até agora, se eu fizer um filme voltando, todas as decisões que eu ouvi, o meu feeling, cara, foram as melhores decisões possíveis. Vamos lá. Eu sei que o tema é técnico aqui, mas eu sou um cara de fé, você sabe. Sei que você é também. O que que é a fé pro Fabrício? Cara, a fé é tudo da existência, velho. O homem sem fé, ele tá vagando pelo mundo e ele tá lutando com os próprios braços sem necessidade. Eu lutei por 20 anos com os meus próprios punhos, achando, tipo assim, cara, sou inteligente, tenho determinação, tenho coragem, estudei e agora eu tenho vontade de crescer, eu quero prosperar, agora eu vou conseguir. E eu tentava lutar só com meus próprios punhos. Até que a duras penas ali, teve uma vez que eu fui aprender e falou assim, cara, você está lutando com seus próprios punhos à toa, porque Jesus já falou assim, cara, deixa comigo. A gente tem que lutar com o joelho dobrado no chão. Então a fé transformou a minha vida. A conta já tá paga, né? A gente só não sabia, É, né? Então, exatamente. você tem Transformou. filhos, né? Tenho 2 filhos, Francisco tem 7 anos, Antônio tem 5 anos.
Francisco e Antônio. Então vamos para a gente finalizar, e essa aqui acho talvez uma das melhores aqui. Francisco e Antônio, daqui a pouco, crescerem, né, tiverem aí a sua idade da razão, 16, 17, 18 anos, eles vão olhar para o que o pai dele fez, o legado. O que que você vai ficar mais orgulhoso da obra que eles vão olhar e falar assim, isso aqui foi meu pai, mas obra não só concreto, obra em Sim. geral. O que que você realizou? Boa. O que que você vai ser mais orgulhoso deles olharem e falar, foi o pai deles que fez? Boa. Essa é uma pergunta muito boa, assim, porque mexe com a gente lá dentro, assim. Eu sou um cara que eu me emociono fácil, né? Mas o que eu quero para os meus filhos, assim, eles olharem para trás e falarem assim, olha, o que eu aprendi com meu pai, o que ele deixou de grande obra ali foi um homem reto, ali foi um homem de valores, ali foi um homem empreendedor que construiu e onde os valores dele eram inegociáveis. Ali foi um homem de fé que foi transformado pela fé e ali foi um homem que serviu muitas pessoas. Então, é isso que eu quero que eles vejam aí para frente. Porque a hora que você somar tudo isso, você vai ver que, tipo assim, cara, é uma pessoa que não passou na Terra à toa e uma pessoa que deu o melhor dela sem egoísmo, cuidando de egoísmo, cuidando de ego, sendo vigilante em todas as mazelas que a carne, né, que naturalmente todos nós temos, mas que ele buscou ser vigilante contra tudo isso aí. Então, Bom, nisso aí eu zerei a vida. muito bom. Nosso primeiro episódio, acho que foi muito além das minhas expectativas e já nos mostrou o caminho desse podcast. É realmente de inovação, é de técnica, é de empresariado, mas é de mensagem. É aí que eu podia falar assim, Fabrício, dá uma mensagem, mas você deu uma mensagem, cara. Acho que a maior mensagem é você falar o que tá dentro aqui, né? Não precisa falar mais nada. Sim, Amigo, foi um prazerzaço. Fala aí das tuas redes sociais, fala aí como é que o pessoal te acha. obrigado. Ó, primeiro quero começar agradecendo você pelo convite aí e pela estrutura que você trouxe aqui no podcast, porque permite a gente ir além da técnica e as pessoas conhecerem um pouco mais a gente do que vai ali na rede social, às vezes como conteúdo, como influencer, ou às vezes as pessoas só mostrando ali coisas do trabalho. Então, parabéns por isso. Quem não me segue ainda, quem me acompanha, seja no Instagram, no TikTok, no YouTube, no LinkedIn, é tudo Eng de engenheiro Fabrício Rossi. Lá todos os dias tem conteúdos para te ajudar de alguma forma na sua jornada empreendedora. E bora pro topo. Bora pro topo, é isso aí. Você que nos acompanhou até o final, já clica aqui, dá um like, se inscreve no nosso canal, manda esse episódio pro seu amigo construtor, engenheiro que precisa ouvir isso aqui. E toda semana a gente vai ter um episódio do Inova Buildcast. A gente se vê na próxima. Valeu!